tá linda, só precisa perder uns quilinhos aqui. É bem coisa de gordo mesmo. Acho que não tem uma mulher que nunca tenha ouvido uma frase em relação à sua autoimagem. Esse é o Girl Talk, um bate-papo inteligente. Eu sou Natália Luz e no programa de hoje contaremos com a presença da Dara Medeiros, produtora de conteúdo das páginas Mulheres Históricas e Mas Ele Nunca Me Bateu. Tudo bem, Dara? Tudo. Dara, eu queria saber de você como que é a sua relação com o seu peso. A minha relação com o meu peso ela é bem complicada. Ela é marcada pela minha socialização, né, feminina enquanto mulher. Com muitas cicatrizes e um processo de cura que está só começando, porque eu passei a abordar isso em relação a produzir conteúdo, né, recentemente, em relação ao meu corpo. E é um processo que vai durar a vida toda, né, porque a gente pode chegar num patamar de se aceitar, de estar ok com o corpo, de conseguir se enxergar no espelho, mas as pessoas vão estar lá, a opressão vai estar lá, a falta de acessibilidade para as pessoas gordas vão estar lá, vai te afetar diretamente. E você tem que lidar com isso, porque isso não vai mudar, não vai desaparecer para noite para o dia, né? Entendi. E como que você começou a produzir para as duas páginas? Certo. Para minha página, que é Mulheres Históricas, que eu sou fundadora e única administradora, faz mais ou menos dia 14 de maio de 2017, certo? E eu criei a partir do momento que eu comecei a estudar sobre mulheres históricas e me questionar, né, principalmente, a falta de notoriedade, visibilidade das mulheres, né, que tiveram feitos muito importantes para a história ou saíram da curva, né, daquela socialização feminina da mulher voltada para o lar e para todo aquele estereótipo de gênero, né, que a mulher tinha que se submeter para ser uma mulher visível e vista. Mas Ele Nunca Me Bateu, fui convidada pela fundadora da página para ajudá-la a administrar a página e estou lá até hoje. Entendi. E assim, pegando um gancho nessa sua autoaceitação, nesse seu processo, como que é isso para sua família? Para minha família, minha mãe ela é gorda, é uma questão genética, é uma questão de biotipo, e ela passou pelo mesmo tipo de repressão e passa. E ela, como uma mulher, infelizmente, limitada, sem um capital cultural, que infelizmente não pôde me passar, ela despejou muito preconceito em cima de mim. E por muito tempo eu não a compreendia. Passei a sentir raiva porque ela depositava aquilo em mim, e mesmo eu não entendendo, sabe, porque a gente passa a se culpar. Como é que a gente compra essa patologização, né, culpabilização do nosso próprio corpo. Então, quando eu passei a estudar sobre feminismo, a entender que ela também passou pela mesma socialização e ela não conseguiu se desprender disso e, consequentemente, ela ia depositar todos os preconceitos em cima de mim, melhorou minha relação com ela, né, a questão de paciência. E conto só também com a presença da minha avó, da minha tia, que são também pessoas que têm muitas limitações e despejam até hoje preconceito em cima do meu corpo. Aquela velha história, né? Você tá boa, mas você precisa perder uns quilinhos. Exatamente. E elas compram, né, aquela narrativa de ser pela saúde, né? Mas ninguém nunca quer saber de verdade se você tá bem, né? Sempre aquela história de, tá, vamos lá, ela tá gorda, mas você nunca pergunta, deixa eu ver seus exames pra saber se você realmente tá bem? Não, exatamente, né? Eu passei por toda a minha vida nessa jornada de perder peso dentro de uma academia. Eu adquiri uma hérnia de disco por causa dos pesos que eu pegava na academia, em toda essa obsessão em perder peso. Eu consegui perder, teve uma época dos meus 14 para os 15 que eu perdi 60 quilos em um ano, certo? E eu não perdi de uma forma saudável. Era malhando 3 horas por dia na academia, foi na época que eu adquiri essa hérnia de disco, e numa alimentação muito restrita mesmo, né, a famosa dieta. E eu tive que parar quando eu tava muito mal, quando eu comecei a tossir sangue, quando eu conseguia nem mais andar. Tinha emagrecido muito, eu continuava gorda, mas eu tinha emagrecido muito, as pessoas estavam elogiando o meu corpo, estavam dizendo que eu estava muito bem, mas eu estava muito, muito doente. Essa relação que a gente tem de, tipo, não tô bem, mas eu tô emagrecendo, e as pessoas afirmam que, não, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá triste, Sim. Você passou por um episódio muito ruim, mas isso ainda é legal porque você tá emagrecendo. É como se fosse uma justificativa. Isso. Uma coisa que me incomoda muito nessa
dessa nossa geração, essa história de o gordo ser ofensa e o magro ser elogio. Porque eu não entendo essa distância. Por que o magro é elogio? Às vezes a pessoa nem é saudável. Não. E ela ainda assim, ela passa por esse tipo de coisa. Eu queria saber como que é a sua relação em relação a esse ambiente do Instagram. Porque eu vi que na sua página pessoal você posta algumas fotos suas, mas em relação a umas fotos mais sexys, que expõe muito o seu corpo. Como que é isso? Pra falar a verdade, eu tive uma relação com a fotografia muito complicada. Eu usava a fotografia como uma válvula de escape, né, pra validar, porque eu sempre ouvia: seu rosto é muito bonito. E nunca falava sobre o meu corpo, né? Eu não era vista como completa. A pessoa gorda não é vista como completa. Só algumas partes do seu corpo. E parava por aí, ou você poderia emagrecer, né? É sempre essa questão, fica no ar, né? Dara, eu vou perguntar mais uma coisa pra você, mas depois quando a gente voltar do intervalo, tudo bem? Tudo. Esse é o Girl Talk e a gente volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta e vamos continuar com a Dara Medeiros, que é produtora de conteúdo feminista, tá? Dara, a gente deixou uma pergunta para esse bloco, né? E eu queria saber de você como que é, porque assim, como que é o relacionamento depois que a pessoa, não que ela descobre, mas depois que, tipo, ela vê a dimensão do quanto a gente é gorda. Certo, eu nunca, na minha adolescência, né, eu nunca me permiti namorar, ter relacionamentos físicos, presenciais. Eu sempre corri muito disso, né? E na questão da falta de autoestima, de não me ver merecedora de carinho, de afeto, né? Então, o âmbito virtual, ele desde sempre, infelizmente começando de uma forma não saudável, foi o meu refúgio. E eu tive relacionamentos virtuais, né, com homens, onde eu fui bastante abusada. E hoje eu sou casada. Quando você descobre que você é uma... Não que você descobre, né? Mas quando você se dá conta, como você falou, que você tem a dimensão que você é uma pessoa gorda e tudo que gira em torno disso é complicado, tá? Porque mesmo que aquela pessoa esteja contribuindo com a sua autoestima, né? Somando, você ainda assim tem crises, você ainda assim tem recaídas, mas você ter um relacionamento saudável com a pessoa e você saber os seus limites, saber o que você deve aceitar, o que você jamais deve aceitar, eu acho que é muito, muito importante. Uhum. Dara, sabe o que eu fico me preocupada quando a gente fala de autoestima e por que ela tá tão ligada à nossa aparência? Sim. Porque eu me acho uma pessoa muito legal, eu me acho divertida. E por que a minha autoestima tem que estar ligada a eu uso 40 ou uso 52? Por que ela não pode estar ligada ao meu interior? Porque no final das contas é isso que conta, né? O relacionamento pode durar, o físico dura o quê? Você consegue segurar ele 2 semanas? No máximo, mas e o interior? Quando a pessoa para pra sentar pra conversar, como que isso... Por que é tão ligado à autoestima, à aparência e não ao interior? Por que você acha que isso é uma coisa que tá aí? Eu acho que é muito baseado nas relações e papéis de gênero. A mulher, desde cedo, ela é muito voltada a se validar enquanto mulher pela sua autoestima. Tanto que a gente vê, né, desde crianças, garotas preocupadas, fissuradas com a magreza, né, adquirindo transtornos desde crianças. Então, isso é uma normativa na sociedade, que está presente na socialização do homem e da mulher,
que ela é real, ela não é invenção de feminista, ela é o que está ali na materialidade sendo expressa, você pode ver. A Naomi Wolf, no Mito da Beleza, ela fala que a obsessão, no fim das contas, das mulheres pela magreza é mais sobre uma obediência feminina e controle político do seu corpo do que a estética em si, sabe? Porque você não nasce odiando o seu corpo, você é ensinada a isso. Você não sabe que é errado, né? Até você cair na sociedade, aí você percebe. Eu vi um dado que eu não vou saber te falar mais ou menos certinho da onde veio, que 60% das meninas de 12 a 18 anos tá super tranquila, se aceita e tá tudo bem. Só que 80% delas acham que vão fazer dieta no próximo ano. É um negócio bizarro. Só que sabe uma coisa que eu fico preocupada também? É como isso chega nas crianças. Porque eu tenho uma sobrinha que ela chora porque ela acha que ela tá gorda, só que ela tem 8 anos. Como que ela tá gorda? Como que é isso na infância, sabe? Passar isso pra frente, né? Como que a gente chega na maioridade sem entender isso. Como que foi isso pra você? Na minha infância foi muito complicado, porque foi algo que eu não nasci, né, como eu falei, mas pela minha socialização fui ensinada a odiar o meu corpo, começando pela família, né, que eu acho que deveria ser o seu pilar de força, de apoio, e na escola, com bullying. E eu tive um quadro depressivo dos meus 9, 10 anos, muito forte. E foi sim, grande parte, eu sinto hoje, eu faço essa leitura, em relação ao meu corpo, a ser estigmatizada, a ser excluída, a não poder vestir uma roupa que eu gostasse e, sobretudo, não encontrar uma roupa que eu gostasse. Era esse outro ponto, é entender o nosso corpo. Só que eu fico também preocupada como é... Assim, vamos lá, eu uso um cropped que eu me sinto à vontade com ele, só que ele não tem na loja que eu gosto. Na loja que eu vejo, esses dias eu tava vendo na Catão que tá lá do PP ao GG, só que todas as modelos das fotos, mesmo a que tá lá GG, é uma magra de tipo PP, e você fica assim, tá, mas pra quem que é esse GG? Esse GG Exatamente. realmente é GG ou é um 44, um 42? Como que é isso na loja? Você se encontra hoje ou você compra... É como eu falei, a gente pode chegar num estágio de aceitar o corpo, mas a opressão para as pessoas gordas, ela vai estar lá. A falta de acessibilidade, né, porque quando a gente fala de gordofobia, para além da pressão estética, é uma opressão estrutural de falta de acessibilidade. Então, assim, eu sou uma pessoa gorda e até hoje eu não encontro, sabe, essa camisa que eu tô, ela é masculina. E, assim, eu tava esses dias para o ensaio que você citou, que eu tô postando as fotos, eu fui tentar achar lingerie no shopping. Eu tô em São Paulo, certo? Eu tô em São Paulo, fui no shopping, eu não achei em nenhuma loja, eu juro, eu andei com meu namorado no shopping inteiro. Eu tive que recorrer a lojas plus sizes, certo? Pelo Instagram mesmo, virtual, pra poder comprar, pra poder me vestir, pra poder, assim, gostar daquilo que eu tava olhando no espelho, né? Então posso chegar no estágio de aceitação, você pode chegar, mas você não vai ter acessibilidade, você não vai encontrar, isso é algo muito ruim de você lidar. A gordofobia parece que tá o mundo contra o gordo, né? A gente já tá num processo de aceitação do negro, tá num processo de aceitação da pessoa muito magra, mas o gordo é uma coisa que parece estar distante, né? Dária, eu queria saber se você pudesse falar alguma coisa para essas meninas aí que estão nesse processo de autoaceitação. O que você ia falar? Eu recebo bastante mensagem de mulheres, né, e que me dói muito. Ontem mesmo eu recebi uma de uma moça dizendo, nossa, eu adorei, uma mulher gorda, né? Eu adorei suas fotos, mas quando eu me olho no espelho, eu sinto vontade de morrer, sabe? Então, uma mensagem que eu diria para essas mulheres que estão no processo, que são gordas, que estão no processo de autoestima, elas entenderem, primeiramente, sentir empatia sobre si, parar de se culpabilizar e buscar, sim, uma vida saudável, que você vai conseguir, tirando o peso, certo, psicológico, da pressão, da estigmatização, que vai trazer pode trazer, né, muitos transtornos psicológicos, até mesmo doenças, né. E quando você tira as pessoas que você pode tirar da sua vida, que estão fazendo esse peso em cima de você, né, isso vai te ajudar muito.
e adentrar, assim, saber que você tem uma alimentação saudável, que é muito importante, né? As mulheres estão cada vez mais adentrando em dietas malucas. Saber que, assim, mais de 95% das pessoas que tentam dietas é um dado neurocientífico, tá? Assustador. Não dão certo, voltam a engordar de novo. A alimentação saudável não tem como ser restritiva, né? E se alimentar saudável, uma pessoa gorda se alimenta e fazer atividades físicas e trabalhar nisso, saber que é um processo diário que não vai sumir da noite pro dia. Dara, muito obrigada pela sua presença. Esse é um assunto bastante esclarecedor e deu pra gente sentir bem e ver quanto isso é importante. Muito obrigada pelo convite. Esse é o Girl Talk e a gente fica por aqui.